Fala, galera! Essa é a segunda temporada do videocast da Centauro, o Elas Movem Elas. Um videocast criado para dar protagonismo para o esporte feminino, para trazer mulheres convidadas que vão trabalhar ainda mais essa pauta tão importante para a gente. Eu sou a Sofia, fundadora da Classes Campeãs, a primeira agência de marketing esportivo focada em gerar impacto e incluir meninas no esporte, e também lidero a área de expansão e inovação do projeto Meninas em Campo, um projeto de formação esportiva que desenvolve meninas dentro do futebol. E hoje a gente vai falar sobre os desafios das mulheres no ambiente esportivo. A gente grava esse episódio daqui, da Arena Centauro. A Arena Centauro fica localizada no Parque Ibirapuera. Para quem não sabe, aqui dá para alugar, na verdade, fazer empréstimo, porque é gratuito, de bola, colete, trave. Além disso, tem reparo de patins, bicicleta. Se você estiver andando no Ibirapuera, tua bike quebrar, passa aqui na Arena Centauro que eles vão dar um jeito na tua bicicleta. Vale mencionar também que aqui na Arena Centauro você encontra um museu interativo, que é incrível, que conta toda a história do esporte, e um auditório, que aos finais de semana tem jogos de Champions League, Paulistão, e tudo isso é de graça. Bora falar desse episódio tão importante, que é o desafio das mulheres no ambiente esportivo. Então, vem comigo que a gente está com duas convidadas muito especiais aqui. E antes de começar, eu quero falar do nosso giro de notícias. Mas esse giro de notícias está diferente. Porque, na verdade, é uma notícia, mas é uma notícia que a gente transformou numa pequena história para falar sobre a importância de representatividade e protagonismo quando a gente fala de esporte feminino. Bom, esse giro de notícias vem para falar sobre Coco Gauff. Quem conhece Coco Gauff, ela é uma tenista americana que se consagrou vencendo o último Grand Slam, o US Open, em cima de Aryna Sabalenka. Num jogo disputadíssimo, Coco Gauff levou a melhor, e eu não sei se vocês sabem disso, mas o US Open é um dos únicos campeonatos que paga premiação equivalente para homens e mulheres. Tanto Coco Gauff como o Djoko, o tenista, saem das quadras com 15 milhões de reais no bolso. Premiações equivalentes. Isso é muito legal. E para quem não sabe, esse ano, 2023, marcam 50 anos desde que Billie Jean King desafiou Bobby Riggs no que foi conhecido como a Batalha dos Sexos. O que aconteceu naquela época foi basicamente que Billie Jean King desejava e pedia por pagamentos iguais. E para provar que ela merecia tanto quanto ele, ela chamou ele para uma batalha, para um jogo de tênis. E talvez esse tenha sido o jogo mais icônico da história. Billie Jean King desafiou Bobby Riggs numa quadra onde mais de 90 milhões de pessoas assistiram. Bom, o fim dessa história é que Billie Jean ganhou esse jogo e se transformou num dos maiores ícones do esporte. Billie Jean King, então, teve essa conquista e, desde então, o US Open paga uma premiação equivalente para homens e mulheres. Quando Coco Gauff venceu a partida contra sua adversária Aryna Sabalenka, Coco foi até a beira da quadra, rezou, agradeceu e olhou para Billie Jean King. Foi aí então que ela disse: "Muito obrigada". Que legado, né, minha gente? Muito incrível essa história do nosso giro de notícias, que veio um pouquinho diferente para valorizar o que aconteceu e lembrar da importância das pioneiras no esporte. Vamos para o nosso episódio? A mulher adulta faz atividade física, mas esporte? Esporte coletivo? Muito pouco. Infelizmente, a maioria de nós não teve esse lance do vizinho bater na porta e chamar para bater uma bolinha. Enquanto para os homens, isso foi absolutamente natural. Faz parte, inclusive, da vida social deles. Uma pesquisa feita pelo movimento É Vida, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostrou que 35,9% dos homens afirmam praticar esportes coletivos, contra apenas 15,6% das mulheres. Tem mais. O IBGE apontou que 68% das... Nossa, eu estou impressionado com esse número. Das brasileiras nunca praticou um esporte. Que loucura, né? Eu tô achando muito louco. Não é só sobre o esporte. A gente sabe que o esporte vai além do esporte. É sobre cultura, identidade, estilo de vida. Esse é o espaço universal, o esporte, onde todo mundo se encontra pelo corpo. Para entender que o esporte não foi um espaço permitido ou até mesmo incentivado para mulheres por tanto tempo, basta olhar para sua mãe ou para sua avó. Quantas delas praticaram esporte de verdade, para valer? É muito difícil de encontrar. Pela ausência de referenciais, criaram-se também padrões estéticos no que diz respeito ao corpo. Quem aqui nunca teve, ou foi, aquela amiga no recreio que não queria participar da aula de educação física porque senão ia bagunçar o cabelo?
Ou mesmo aquela menina que parou de nadar porque estava ficando com os ombros muito largos. E eu mesma conheço uma. Para ajudar a gente nessa, eu tô aqui com duas mulheres poderosíssimas quando o assunto é vencer essas barreiras e mandar ver no esporte. Agora sim, eu tô aqui com Júlia Vergueiro e Brenda Farias. Muito obrigada, meninas, por aceitar o nosso convite, estar aqui falando desse assunto que a gente tanto ama. Eu vou apresentar para vocês a Júlia. Júlia é empreendedora social. Essa mulher, vou falar para vocês. Ela é sócia-presidente do Pelado Real Futebol Clube, escola de futebol exclusiva para meninas e mulheres em São Paulo. Eu, inclusive, já joguei muita bola no Pelado Real. Me salvou quando eu me mudei para São Paulo, viu, Júlia? Eu cheguei em São Paulo e falei, cara, quero jogar bola. E aí, se vira, não tem. E aí eu fui procurar, encontrei o Pelado Real e aí fui feliz, graças a Deus. Estamos te esperando, você tá faltando muito. É verdade. Eu vou voltar, amiga, eu prometo. Além disso, como se não bastasse, essa mulher ainda por cima é fundadora, dona e proprietária da nossa Arena, o primeiro espaço da América Latina dedicado à inclusão de meninas, mulheres e pessoas trans no esporte. Que maravilhoso. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar contigo, amiga. Parabéns por esse trampo, parabéns Centauro, por fazer o Elas Movem Elas seguir firme e forte. Boa. Tamo junto para bater papo. Tamo junto. E junto da Júlia, a gente trouxe também Brenda Farias. Brenda é fisiculturista. Eu tô aqui só olhando pro shape dela e pensando, cara, o que eu preciso fazer para meter esse ombro? Não sei, mas eu vou descobrir hoje. Brenda é profissional de educação física, brasiliense, morou muitos anos no Piauí, onde iniciou no fisiculturismo e atualmente mora em São Paulo. Ela é a primeira atleta mulher no Nordeste, na verdade entre mulheres e homens, né? Não, tinha um... Peraí, a primeira atleta mulher a se tornar profissional no fisiculturismo. Isso. Compete na categoria Bikini Fitness. A gente vai explicar o que é a categoria Bikini Fitness. Fica aí. E a próxima competição da gata é nada mais, nada menos que o Mr. Olímpia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo mesmo. Nossa. Excelente, muito bem. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada que pelo bom ter convite. vocês aqui. Como a gente comentou, hoje o tema é os desafios das mulheres no ambiente esportivo. E para isso, não dá para não falar sobre a importância de espaços seguros para mulheres praticarem esportes. E a Júlia é uma expert nesse tema, porque ela não só fala disso, como ela faz isso na prática, né? Ela criou um espaço para fazer isso acontecer. E sabe, Ju, antes de eu introduzir esse tema aqui, eu estava até comentando, né? A gente estava explicando, inclusive para o seu namorado, o que era... Aliás, para você também, o que era a nossa arena. Isso. E aí a gente tá falando, como explicar a nossa arena? Eu adoro arena? escutar as outras pessoas explicando Vamos fazer a nossa arena. Esse exercício é importante. Vai. Eu falei, cara, a nossa arena é um lugar onde a gente consegue... Eu falei, é um espaço onde mulheres são bem-vindas, é um espaço voltado para mulheres praticarem beach tênis, vôlei, futebol, e é muita mulherada, então, tipo, não é aquele esquema daqueles outros espaços onde existe majoritariamente homens. Uhum. E, para mim, o principal diferencial da nossa arena, que eu sinto na pele, assim, cara, se eu quiser jogar de top, eu posso. Ninguém vai ficar olhando, enchendo o saco, né? É muito bom. Sim. Eu acho que eu gosto muito quando as pessoas explicam a nossa arena pelo sentimento, porque acho que essa é a grande diferença. É o como você se sente dentro daquele espaço. Independente se é uma quadra grande, se é um espaço pequeno, se é uma estrutura de altíssimo nível, o mais importante é o como você se sente. E a nossa arena conseguiu construir um ambiente de pertencimento e, acima de tudo, de acolhimento. Uhum. Então, as pessoas chegam ali e falam, eu me sinto acolhida pela pessoa que está jogando na quadra do lado, pela pessoa que me atende no bar, na recepção. Eu chego aqui, as pessoas me escutam, querem saber a minha história. E eu posso fazer o que eu normalmente faria num espaço esportivo sem ser julgada. E não só esportivo, no espaço de lazer, né? Uhum. Você está ali curtindo, tomando uma cerveja com a sua amiga, você está com a sua namorada, está paquerando. Sim. Coisa que num ambiente normalmente dominado por homens já não acontece, ou você fica presa, desconfortável. Né? É o único lugar que eu consigo jogar futebol sem camisa, inclusive adoro. Delícia. Muito bom. E aí, falando nessa importância de espaços seguros, a gente tem aqui uma pesquisa da Consumoteca, que foi apresentada pelo Grupo SBF, essa pesquisa, que falam que 49% das mulheres não praticam nenhum esporte versus 28% dos homens. E aí eu acho que, assim, quando a gente olha para esses números, principalmente, a gente sabe que as mulheres, no geral, são um pouco carentes de ambientes maneiros para se exercitar. Eu sinto isso, assim. Vocês não acham? Eu acho. E aí, claro, existe esporte ao ar livre e tudo mais,
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em academia... Gente, eu sempre, assim, quantas amigas que querem treinar, mas, cara, não gostam muito de ir pra academia, então a Júlia deve ter várias histórias disso dentro da nossa arena, onde as pessoas não encontravam esporte, mas daí foram lá e encontraram um esporte, encontraram um ambiente, encontraram uma galera, que eu acho que é uma parada muito importante também quando a gente fala de você ter motivação pra ir treinar. Porque, pensa, você trabalha o dia inteiro, chega à noite, você vai ter que fazer ainda uma coisa que você não gosta de fazer, cara. Aí não dá pra você ter consistência na sua atividade física mesmo. Por isso que é preciso criar esses ambientes onde as mulheres se sintam verdadeiramente bem, né? E aí, falando disso, eu tava conversando, inclusive, com um amigo meu ontem sobre isso, que ele 33 anos, ele nunca tinha treinado. E aí ele me contou que ele encontrou um jeito de conseguir ir treinar. Tampou o olho e os ouvidos. Foi, né? Que, nossa, eu me sinto assim na academia. Ai, eu não quero ouvir nada, não quero falar. Exato. Não quero ver. Porque você Não começa quero a olhar ver. e fala... Não começa a julgar. Ou Não ser falem julgada. comigo. Não falem comigo, por favor. Nossa. Ou o fato de você perceber que as pessoas não estão dispostas a conversar. Sim. Você fala, nossa, Porque é que muito saco individualista isso lá aqui. dentro, né? Exato. É você no seu equipamento, no seu mundo. Sim, Exato. super. E aí esse meu amigo, o que ele fez? Ele criou um grupo no WhatsApp com 4 amigas. E aí, toda vez que alguém vai treinar, pega e manda uma foto no grupo. Pra e eles chamar. combinaram que eles vão todo dia. Então, tipo assim, se tem um dia que ele tá desanimado, já tem gente mandando foto. Chamando, Então, aí né? você fica, tipo, pô... Ajuda. Então, isso ajuda muito, porque pra quem precisa ter uma constância, pra ir sozinho, eu acho que é muito mais difícil. do Com que certeza. você Tem- conseguir. eu acho que até nessa questão, falando das mulheres não treinarem tanto, não estarem tão envolvidas no esporte, tem a ver com incentivo de base. Né? Os meninos, igual você falou, os meninos são incentivados desde criança a jogar, estar junto com os colegas, brincar. E as mulheres não. É brincar em casa, muitas vezes não pode sair, cozinha, boneca. Então, eu acho que essa coletividade na nossa estrutura já foi diferenciada daí. Sim. Aí, quando a gente cresce, a gente ainda tem esse receio. E muitas vezes a gente precisa de um incentivo. Total. A academia, eu acho que a musculação em si ela é muito individual. Você realmente tem que treinar no seu tempo, só que tem pessoas que precisam de incentivo. Aí, se você tiver, vai ser bem melhor chamar um amigo, igual você falou, chamar no grupo, que você vai se motivar e vai virar uma constância. Super. Vira uma rotina. Total. E aí, quando, sim. e quando a gente fala de esporte coletivo também, ou até mesmo individual, no meu caso, que eu luto jiu-jitsu, te dá a possibilidade de cruzar com pessoas que normalmente você não cruzaria na sua vida, sabe? Verdade. Com Tipo, certeza. pessoas que normalmente você não conheceria, que fazem coisas completamente diferentes daquilo que você faz, não trabalham com o que você trabalha, não convivem com o mesmo círculo social que você. Eu, por exemplo, eu falo muito isso, assim. No jiu-jitsu, eu tenho a possibilidade de lutar contra um senhor de 65 anos. Tipo, eu luto contra ele e eu também luto com uma menina de 13. Então, assim, em que momentos, em que espaços, em que lugares da minha vida que eu ia ter possibilidade, tipo, de sair na porrada com um senhor de 65 anos? Só Espero nos que nenhum esportes. outro lugar. Maravilhoso! Verdade. Eu acho que é por isso que os esportes, em geral, são tão... eles conectam tanto as pessoas, né? São É excelentes. muito legal. E aí é isso, né, cara? Eu acho que tem um desafio que você estava falando sobre a base, né? Parece que as mulheres, na grande maioria, que não tem essa vivência esportiva desde pequena, começam a se conectar com o esporte já como uma coisa chata. Total. Então, assim, o esporte, a atividade física já é algo... Ai, que Nossa, saco, vou ter que tenho fazer que ir. isso. Ai, nossa, tá pago, porque eu finalmente consegui fazer, né? E se você faz isso desde pequena, você começa a entender isso que você falou, que é esse lado bom do esporte, que é conhecer gente diferente, que é essa sensação, né, de adrenalina, de suor, de tô fazendo um bem para mim mesma, no final do dia eu tô desestressando pro meio do esporte, não fazendo mais uma coisa que eu não gosto. Isso vem contigo e você cria um hábito, né, de achar que o esporte é uma coisa boa. Sim. E não você já começar entendendo que esse é enfim, um problema, né? Um desafio que você tem que superar todos os dias, além de todos que você já tem no seu dia a dia. Exato, e eu acho que é esse ponto, assim. A gente não foi ensinada a se divertir com o esporte da mesma forma que os meninos foram, por exemplo. Eu percebo isso, né? E na adolescência, principalmente, porque tem uma pressão estética, tem uma pressão para performar um determinado papel. E aí, para as meninas e para as mulheres, eu acredito que essa relação esporte é prazer acaba chegando um pouco mais tarde, né? Sim. Tipo, não sei. Ou nem chega. Ou nem Eu chega. acho que pra nem muita chega. mulher nem chega. E aí, às vezes, sei lá, eu posto um story lá, eu tô domingo treinando.
Yasmin, você foi treinar domingo? Domingo, Exato. Gente, Um problema. Sofreu. Você aprendeu a gostar disso, faz parte da sua rotina. Se eu não treinar domingo, meu domingo vai ser pior, sabe? Então, eu acho que criar esse lugar onde, cara, treinar é um prazer. E eu quero. Mesmo se ontem eu fui, hoje eu também quero. E eu acho que quando a gente encontra esse lugar, mano, esse lugar é mágico, assim, porque se torna um hábito, e aí quando se torna um hábito, a gente também começa a se alimentar melhor, porque a gente treina, então eu acho que abre um ciclo virtuoso também, né? Puxa outras áreas da sua vida, melhora outras áreas da sua vida, pela rotina, disciplina, você começa a planejar mais seu dia, então tudo envolve, se você começa a treinar, se você começa a fazer qualquer esporte que seja, e você se dispõe àquilo, você vai ter que vincular as outras áreas da sua vida. Que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou dormir, que horas que eu vou trabalhar, meu horário de treino é esse. Então, até o convívio social muda também. Você começa a se sentir mais disposta, então você vai conseguir conviver melhor. Tudo isso muda quando você se encontra em um esporte. E você tem que fazer o que você gosta. Tem que aprender a gostar de algum esporte. Né? Achar o seu prazer ali dentro, né, na atividade. Porque tem várias atividades, tem vários esportes. Não só o que de base que a gente conhece, futebol, vôlei, mas tem outras práticas que também dão prazer. E que mudam sua rotina, que fazem bem para sua saúde. Uma infinidade de práticas, Uma infinidade. Na verdade. E no seu caso, né, Brenda, você como fisiculturista você encontrou seu esporte em você mesma, né? Porque daí você falou, cara, eu vou treinar e treinar e treinar e construir meu corpo e isso vai ser minha profissão. Como que isso começou, Brenda? Conta pra gente, porque é o que eu tava te falando, né? Pra você ser... Gente, bodybuilder... Você tem que ter um nível de obsessão. Eu falo que todo bodybuilder é um pouquinho maluco. É um pouquinho. Não dá, normal não é. Não tem como ser normal. É loucura isso aí. Porque realmente, como eu te falei, o bodybuilder, o esporte é você. Não é uma disputa com outros. Você vai trabalhar o seu corpo, você vai trabalhar o seu psicológico, você vai trabalhar dentro da sua rotina e não é só em período de competição. Não é só naquele período de preparação, por exemplo, quando você vai ter uma competição de futebol, você vai entrar em um período de preparação. O bodybuilding, como ele é de constância, você tem que se manter o ano inteiro. Você tem que manter o tempo todo construindo o seu físico para as competições que surgirem. Então, você vai ter que estar pronto. E aí o fisiculturismo, eu conheci ele de forma até que ocasional. Eu já era formada em educação física e recebi um convite para ir fazer uma pesquisa de campo dentro de um evento. Quando eu cheguei, que eu vi aquele ambiente, que eu vi as pessoas com um físico totalmente diferente do que eu via na rua e as meninas com um perfil físico que nem o meu, eu falei, eu acho que dá. Eu acho que me identifico. Aí eu comecei a pesquisar. O que eles comem? O que eles fazem? Como é a rotina? Como é que é o físico? Como é que é o padrão? Do que se alimentam. Do que se alimentam. Eu lembrei disso. Do que se alimentam? Onde dormem? Então, aí eu comecei a estudar sobre isso e comecei a adequar a minha vida a isso. Comecei a treinar pensando no físico, a comer pensando no físico. Só que não só físico de forma... como as pessoas acham que às vezes é fútil, mas dentro de um padrão e dentro de estratégias importantes. Por exemplo, comecei a organizar mais minha vida. Eu não tinha um planejamento durante o dia. Eu ia fazendo as coisas, eu trabalhava no horário que tinha, mas preparar a refeição não tinha, horário para dormir também não tinha. Então, isso tudo foi melhorando a minha vida, a minha rotina. De certa forma, trouxe uma qualidade de vida para mim. Sim, com certeza. Estruturou sua identidade. Estruturou minha também, identidade. Né? É igual a gente falou, vira um lifestyle. É um lifestyle. É um estilo de vida isso. Então, eu acho que isso mudou muito minha cabeça. E eu gosto de enfatizar que muitas vezes o bodybuilding ele é visto somente pelo físico. E não é. Você vê o que eu estou te falando de tipo, se organizar na vida, você ter um propósito, você analisar quais estratégias você vai usar, quais competições estão preparadas ali, estão dispostas para mim no ano. E deixa eu te fazer uma pergunta, Brenda. Eu sei que é uma parada muito exigente, né? Sim. Porque você nunca para. O que você falou, é 24 horas por dia. Não, o treino, é a comida, é o sono, nunca para, né? Nunca para.
Como que você se mantém na linha por tanto tempo? Não, aí eu acho que eu não sou 100%. Não, Tá. Eu digo que eu tenho eu tenho uns meses que eu fico como pessoa normal. Ai, como pessoa Como normal. pessoa normal. Tipo nós, meros Meros mortais. mortais, você aí. que né? come Tá, chocolate. Isso, entende? Que é comer chocolate por prazer, sentir vontade, ir num restaurante comer à vontade, Afogar as mágoas. afogar as mágoas, tomar uma bebida. Ufa. Então eu faço isso, mas aí tá vendo? Tem tá uma vendo? parte mais tranquila. Ufa, a gente né? tem chance, amiga, olha lá. Tem, entende? Aí eu, tiro uns 3, 4 meses, às vezes até 6 meses, pra viver como uma pessoa mais normal, parte dentro eu de uma consigo. rotina normal. Tá. Porque faz bem pro meu psicológico. Se eu ficasse o tempo todo muito restrita, muito nessa rigidez, eu acho que eu não ficaria tão bem em competição. Pelo psicológico. Eu imagino. Faz bem você tomar um drink se você gosta. Faz bem você comer um chocolate se você gosta. Comprimir, né? Porque não tem, a gente Conhecer pessoas em outros lugares. Porque atleta, até nisso, a gente se fecha no nosso mundo. Musculação, é academia, é treino. E a gente se fecha naquilo. Sim. Só que é importante esse ambiente todo mais sociável. Tá. Aí eu tiro uns 3, 4 meses pra viver normal. Aí depois eu já viro um robozinho. É robozinho, cara. É um Tem que ser, robozinho. porque é uma disciplina brutal mesmo, né? Demais. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pra eu meter um shape mais ou menos assim que nem o seu, quanto tempo você acha que eu levo, mais ou menos? Dá uma olhada. Assim, você já tem perfil de biquíni, viu? Já dá pra começar. Já Dá, dá. vai o quê? Um aninho? O quê? Um 2? ano, dá um ano. Um ano, eu acho que um ano já começa a ver uma boa mudança. Tá, bom, tá alcançável ainda. Tá, claro. Todo mundo Eu aqui achei pode que ser você um ia falar uns atleta. 3 aninhos e olhe lá Não. Todo mundo tem capacidade de ser um atleta bodybuilding. Boa. Tem as É categorias. isso, todos somos atletas. Eu Sim. acredito nisso também. Claro. Muito massa, Brenda. Que Ô, legal. Sophie, eu fiz uma pergunta pra Brenda em off aqui antes da gente começar, que eu acho que também é legal de trazer pra cá, que a gente tá falando de ambiente seguro, né? E aí eu fiquei me perguntando, será que pra uma bodybuilder também faz diferença você tá, por exemplo, Boa pergunta. numa academia só com mulheres, treinando só com outras mulheres? Ou não? Dentro desse universo, o fato de ter homens ali é legal, não é legal? Como que é isso? Nós temos as áreas que, com certeza, faz muito bem ter essa separação, Olha né? só. Ó, no backstage, por exemplo, depois eu falo das academias, mas do backstage, que é onde a gente fica antes de subir no palco, né? Se prepara, se pinta. Normalmente as Se competições... pinta. Se pinta. Pinta mesmo. Pinta mesmo. Passa uma tinta própria. Passado. Corpo todo. E aí tem essa área que separam as mulheres dos homens. Porque é realmente necessário. Você sente mais à vontade. Porque imagina, tem mulheres que são bem mais tímidas que outras, tem mulheres que ficam mais acolhidas perto de outras, e aí eles fazem no backstage o espaço das mulheres. Quando a gente vai se pintar, separam também as cabaninhas das mulheres. Essa parte é muito importante, mas na academia é um lugar bem mais difícil. Poucas academias no Brasil são só para mulheres. Mas as que tem, eu tenho certeza que é um paraíso. Porque imagina, a idosa não vai ficar com vergonha de estar pegando 2 quilos. Mas tem academias que ela vai ficar com vergonha. Porque tem aqueles homens muito fortes, julgamento, também. tem muito barulho, tem... Então, assim, a gente acaba se comparando muito nas academias. E aí a gente acaba criando esse receio. Então, quando é um ambiente só de mulher, a gente deve se sentir... Eu nunca treinei em uma academia só de mulher, mas deve ser um paraíso. Eu gostaria. também nunca, cara, eu vou te nunca falar. treinei, mas eu já vi algumas. Eu já vi algumas também. Eu acho que deve ser o paraíso. Interessante. Porque não tem tanto julgamento, você pode ficar à vontade com a roupa que você quiser. Você vai pegar um peso, não vai ter outra pessoa querendo comparar o peso que ela está pegando com o seu, porque acontece até isso. Que eu acho muito desnecessário, mas acontece. Ô, Brenda, e aí deixa eu te aproveitar que a gente tá falando do fisiculturismo. Pra quem tá assistindo a gente, que pensa assim, pô, eu queria meter um shapezinho. Por onde começar? Eu acho que... Eu sou muito fã do shape. Essa pergunta é muito sua, né? muito Quero Sabe meter um aquela assim, tem uma amiga minha, Jairo Bauer, que ela Ela tá quer tomando saber uma se pode creatina. usar a camisinha, sabe? tipo Fingindo que não é ela. Não, ela tá querendo É uma ganhar prima. ombro. Tem uma prima. Tem uma prima. Então, eu acho que qualquer esporte é o mesmo início. É você começar a criar uma rotina para aquilo. E o que seria essa rotina? Você mudar seus hábitos alimentares e incluir na sua vida os treinamentos. Claro. Você pode pensar assim, nossa, eu não odeio treinar, acho lindo bodybuilding, mas eu não gosto de treinar.
Aí você vai ter que começar a se adaptar. E para você se adaptar, vai ser aos poucos. Começa com 2 dias de treino na semana, 3 dias de treino na semana. Você falou também aquele dia sobre cortar açúcar. Cortar açúcar. Você falou que a na primeira coisa que alimentação. tem que fazer se quiser meter o shape é cortar açúcar. Açúcar refinado não serve para nada Ai, na nossa gente, alimentação esquece. diária. Você pode comer doce, você pode comer alguma vez na semana. Mas imagina que o açúcar branco refinado, ele não é bom para nossa saúde em nada. E o óleo de soja, que às vezes a gente usa para fritar uma batata. Esse eu não sabia, cara. Quando você falou, eu fiquei assustada. Ele não serve de nada pra Que é gente. um dos maiores vilões pra quem quer meter o shape, é o óleo de soja, gente. O óleo de Batatinha soja. frita também. Batatinha Ou frita. seja, tem que querer muito. Tem, você vai ter que abrir mão. E assim, mas assim, para não ser extremista, você não precisa abrir mão de uma vez. Vai tirando aos poucos. Tira o açúcar do café, começa com um adoçantezinho, tenta. E aí esses hábitos já vão mudar seu físico. Você vai ter uma mudança nisso. Treinar, começa 3 vezes na semana. E aí, com o tempo que você gostar, como você aprender a gostar de treinar e tudo, você vai ver no resultado, você vai gostar ainda mais e você vai se manter. Muito bom. Aí, para entrar no bodybuilding, realmente é com instrução de um profissional mais específico. E aí você vai ter Daí orientação. já vira também um projeto. Um né? projeto a longo prazo. Sim. Legal. Isso. Muito bom, Brenda. Vou voltar pra Ju agora. Ju, você ficou falando da nossa arena e tal. E aí eu queria saber qual foi a principal coisa que a nossa arena te ensinou, cara? Nossa arena me ensinou que a gente tem que confiar mais na gente do que a gente acredita, assim. Porque depois que a gente conseguiu, né, levantar a nossa arena, e as pessoas chegavam lá e falavam, nossa, tipo, era óbvio que a gente precisava de um espaço desse. Aí olha para os patrocinadores e fala, é claro, por que essas óbvio. marcas não vão querer estar com você? O projeto é tão incrível. Imagina. Parece muito óbvio mesmo, mas quando a gente começou com essa ideia, e principalmente quando a gente começou a ir atrás de pessoas, porque a nossa arena foi levantada 100% com dinheiro de pessoas, né, investidores que pegaram lá do seu bolso, Pessoa não física. milionários, pessoas que, assim, minha reservinha, eu quero pôr aqui porque eu acredito nisso. Foi quando eu falei, caramba, existem pessoas dispostas a colocar o dinheiro que elas guardaram do seu suor para apoiar essa ideia. Então, eu comecei a acreditar muito mais no meu trabalho, no que eu estava fazendo, no potencial que aquilo tinha, porque outras pessoas estavam confiando naquilo. Então, acho que ficou um ensinamento assim de acredite que o que você está fazendo está no caminho certo e existem pessoas que vão confiar e que vão te apoiar. E, enfim, Que massa. tá dando certo. E aí, cada novo projeto que vem à cabeça, isso volta, né? Ué, você já fiz uma nossa arena, por que eu não posso fazer 2, 3, 4? O céu é o limite, né, Júlia? A gente Exato. tava falando disso. Uma academia só para mulheres. Olha aí, Isso é uma gente. boa. Olha aí, minhas empreendedoras. Minha pergunta foi um pouco interesseira também, igual você. Mas eu não quero ficar no shape, eu só quero fazer mais academia. mais um Cada um com o espaço. seu interesse. Aí eu já- Acho, ó, você pode Aí vir eu- treinar na minha academia Já para gostei mulheres. também, eu já quero treinar. Aí, Se abrir, bem já bolado. Você vai ser nossa role model. Falou, ó, vocês Perfeito. querem ficar igual a Brenda? Venham para vou lá dar a dicas. nossa academia. Estamos aqui. Ai, cara, muito bom. E aí, aproveitando aqui esse gancho do que a gente tá falando sobre treino, academia, eu queria saber de vocês, Brenda e Júlia. Vocês começaram no esporte por amor ao corpo ou por ódio ao corpo? Porque tem muita gente que começa a treinar porque odeia a própria imagem, né? Como foi esse início pra vocês dentro do esporte? Conta pra mim como vocês começaram. Assim, eu confesso que não foi nem pensando tanto no meu corpo que eu comecei. Eu sempre aceitei muito bem o meu físico, apesar de ser aquela magrinha que todo mundo chamava de apelidos pejorativos, que eu era muito magrinha. Aí a Olivia Palito, e tem vários adjetivos que o pessoal usa. Caraca! Eu tinha, só que eu nunca fui de me sentir tão mal quanto a isso. Porque eu gostava de mim, independente do que falavam de Autoestima, físico. né? Eu tinha minha autoestima ok. E aí, quando eu resolvi entrar no bodybuilding, foi mais para conhecer o treinamento, a nutrição e tudo. Só que aí eu vi um lado bem complicado pelos padrões. O bodybuilder, ele tem as mulheres muito criticadas, justamente porque envolve hipersexualização, muitas vezes, dos homens.
Vem a bodybuilding de biquíni, vem a mulher musculosa de biquíni. Então, a gente tem mais exposição do físico do que um outro esporte. Que as meninas vão de short, de top. A gente fica de biquíni, de salto alto e tem que estar bonita. Cara. E tem que estar chamando a atenção. É muito louco isso, Breno. É louco porque leva para um lado mais sexual da maioria da sociedade. E não é. A atleta, quando ela está competindo, ela só pensa, quero entrar num padrão, quero ser bem avaliada, quero ganhar essa competição. É uma profissão. É uma profissão. E no que vocês são avaliadas? Pra gente desconstruir essa ideia de que fisiculturismo é porque a mulher só quer exposição. ficar linda e maravilhosa para os homens olharem ela. Quais que são os não é. critérios? Então, os critérios são vários. A minha categoria, principalmente, que é a mais delicada entre as outras, né, fisicamente falando, é avaliado estética, beleza do rosto, unha, sandália, acessórios. Aí avaliam o padrão físico que entra. Ombros um pouquinho maiores do que as linhas de cintura, cintura fina. Tudo aquilo tem que estar dentro de um equilíbrio visual. Aí é avaliado poses, tem padrão de poses que você vai ter que mostrar o seu físico. Tem presença de palco, que também conta. Que é essa performance, né? Você tem que entrar... Por exemplo, eu sou tímida na vida real, mas no palco eu não posso ser tímida. Vai ter que se soltar. Então você vai se transformar em uma outra pessoa. E aí você entra realmente em um personagem ali para caber dentro do padrão. E aí é avaliado isso. Estética, vestimenta, performance, físico... Uau. Pintura, que a gente também se pinta. Então, são vários fatores que são avaliados. Aí tem o line-up, que é a linha de atletas. Dentro do line-up, tem várias mulheres com corpos diferentes. Não tem como você ser igual a ninguém. Não adianta você tentar entrar em um padrão para ser igual. Você vai tentar entrar em detalhes que são avaliados. Aí... tem lá, você vai ganhar se você for você. Você vai ter que ter a sua personalidade. E aí, se for tudo dentro desses detalhes de vestimenta, físico, padrão, desfile, aí você ganha. Uau. Então, são várias coisas avaliadas. Na cabeça de atleta não passa hipótese alguma de que ela está sendo desejada. Digo para vocês que eu estou lá pensando... Claro. É como se eu fosse correr a maratona. Você quer vencer. Exato. Ponto, só isso que interessa. Eu só quero ganhar, eu só penso no troféu, eu só penso em dar o meu melhor, em subir bem. E essa categoria que tu falou que é a tua é a Bikini Fitness, né? Bikini Fitness. Quais são, curiosidade, quais são as outras categorias que existem? Tem a Bikini Fitness. Que é de entrada. A Bikini Fitness é a primeira categoria. Isso, que é a mais magrinha, a mais delicada. Aí vem a Wellness, que é um padrão bem brasileiro mesmo, de quadril mais largo, perna mais volumosa, glúteo. As Wellness, vem as Womans, aí vai sempre subindo volume muscular, densidade muscular, e as poses mudam, o padrão de vestimenta também tem alguns detalhes que mudam. Os critérios mudam? Mudam. Para cada categoria, os critérios mudam. E aí vão vindo as mais grandonas. As grandonas. Até chegar na Bodybuilder Woman, que são as mulheres bem musculosas. Bem grandes mesmo. Uau. E aí tem esses padrões. Bikini, Wellness, Woman's, Figure, que é parecida com a minha, só que mais musculosa e mais densa. Então, todas elas têm um padrão a ser avaliado. De pose, vestimenta, rotina, tudo. E você já sofreu algum tipo de preconceito? Nossa, vários. É mesmo? Vários. E isso que é a tua categoria ainda de entrada. E ainda, é de né? entrada. Que é de boinha. Imagina que são as body womans, as bodybuilders. Nossa, que aí devem ser julgadíssimas. Muito. Eu já tive, principalmente quando a gente está em reta final, por exemplo, agora faltam 4 semanas para minha competição. Aqui eu ainda estou praticamente normal. Eu vou ficar muito mais magra, vou entrar em uma dieta bem mais restrita, eu vou fazer um treino mais puxado. Então, eu vou mudar o meu rosto, ele vai ficar mais puxado, bem diferente. As pessoas até acham que a gente está doente. Por conta de emagrecer mesmo. De emagrecer, porque o bodybuilding você tem que subir no palco com um percentual de gordura bem mais baixo. Loucura. E aí a gente faz estratégias mais restritas. E aí o pessoal tem preconceito porque vê uma mulher com o braço mais marcado, com o ombro maiorzinho, aí acha, nossa, parecendo um homem. Associam isso com o físico masculino. Eu não aguento mais. Que eu não aguento ouvir isso. Eu não aguento mais. Força ser associado a homem. Eu não aceito. E o pior é que quando um homem fala isso pra mim, ele não tem o físico que ele critica. Nem vou falar porque eu não posso. Aí, então, a gente não pode, mas entende. Até porque nós estamos aqui para julgar o físico de ninguém. E o bodybuilding, pra você ter noção, eu sou atleta. Obrigada, e eu não julgo o físico de ninguém. Se eu estiver na academia, eu quero...
Se eu tiver que revezar com a senhora, eu nunca vou ficar falando, nossa, o braço dela tá... Nunca. Imagina, Eu tô cara, preocupada não com faz sentido. o meu Com o seu, esporte, pô, claro. entende? Não vou ficar criticando. E eu acho, falando nisso, assim, né? Existem muitos estudos que falam, claro, que o exercício, a musculação mesmo, pode ser um remédio muito potente para depressão, Sim. saúde mental, né? E aí eu acho que existe um lugar também, Brenda, e aí eu quero te ouvir nisso também, Sim. que é esse lugar da força vir de fora para dentro. Muitas vezes a gente não consegue se erguer de uma situação difícil de dentro, a gente não tem as ferramentas que a gente precisa para conseguir atravessar uma situação, passar por um momento, mas a gente começa a treinar, começa a ficar mais forte. Muda. E essa força começa a vir de fora para dentro. A nível de personalidade, você sentiu que a tua personalidade foi mudando conforme você foi ficando mais forte? Com certeza. Você percebeu isso, né? Muito. Até porque quando eu comecei a treinar mesmo, eu estava saindo, eu já estava saindo de uma depressão. Olha só. Eu tenho ansiedade, então eu tenho que estar sempre fazendo um tratamento. Mas o que me ergueu foi eu começar a treinar. Primeiro eu comecei a correr. Amava corrida, aí eu comecei a correr, comecei a fazer musculação. Nisso, meu psicológico começou a mudar. Comecei a me sentir mais viva, comecei a sentir vontade mesmo de estar correndo e começava a pensar mais sobre coisas positivas. O meu pensamento negativo começou a diminuir. Porque quando a gente tem depressão, ansiedade, a gente é tomado por pensamentos negativos, Sim. acelerados. Sim. Mas quando eu estava treinando, conseguia me acalmar, conseguia dormir melhor, não tinha tantas crises. Hoje em dia eu quase não tenho crise. Sim. E esse julgamento do corpo muito forte demais das mulheres, né? Nossa, você tá forte demais, né? Tá ficando meio masculino, né? Fala. É sobre um discurso de uma sociedade que quer mulheres magrinhas e frágeis, né? Que tem aquele estereótipo. Que é o formado. estereótipo. Então, não quer mulher poderosa demais, Não né? quer. Forte demais, não. Melhor não. Tá? Tem que ser mais feminina. Tem que ser mais né? delicada. Tem que ser mais delicada. Sim. E aí, eu vejo muito isso, assim, também. Sobre ter uma força, ter uma postura, sabe? Tem uma postura, você decidir. Eu acho que é o poder de decisão. Todas nós temos o poder de decisão da nossa vida. Se você quer jogar futebol e você decidir que você vai jogar futebol, então você não tem que ligar para quem vai falar que, nossa, você não vai conseguir nada, nossa, você não vai ganhar nada. Até porque o pessoal também gosta de associar financeiro com nossas escolhas. E não pode ser assim. Nós temos o poder de escolha. Eu quero ter um físico assim, então eu vou lutar para ter. Depende de mim. Sim. E a própria sensação, né, cara? Tipo, eu amo sentir que eu consigo erguer um peso, erguer uma barra. Tipo, que eu não... Precisa de ajuda? Não preciso Não, eu de consigo. ajuda. Eu consigo. Isso é muito legal. Tipo, é uma sensação de potência de vida potência. também, né, cara? Eu sinto Acho que é o muito tal isso. do empoderamento. O empoderamento. Na prática. Isso, Você é ter o verdade. poder para fazer as suas escolhas. Isso É, mesmo. exato. E aí, de novo, né? Eu acho que todo esse tempo a gente estava focando na parte errada do exercício, né? Também que é tipo, acho. eu vou treinar para emagrecer. Não, cara, você pode treinar como um lugar para você ser uma mulher mais foda, sabe? Isso. Exato. Trabalhar sua autoestima lá. Não é sobre ser atleta, né? Inclusive a minoria vai ser atleta, né? Seus poderes de decisão. Se empoderar através de algo que já é seu, que é o seu corpo, né? Prazer, bem-vindo. E o seu corpo vai te Isso. acompanhar até o último dia da sua vida. Então, se você não fizer nada por ele, cara, você está perdendo uma belíssima oportunidade de ser melhor mesmo. Eu acredito muito nisso. E não cair na cilada de se comparar com as musas fitness. Não mesmo. Gente, eu falo, inclusive eu dou aula, tenho consultoria de treino, então eu tenho várias mulheres que não são atletas, eu não trabalho só com atleta. Fui personal por 7 anos, então atendia pouquíssimas atletas. E o que eu falo para elas, não tente ser igual a mim, eu falo que o esporte em si, ele é cruel. Você não precisa entrar no esporte, porque ele é cruel se você não quer. Você quer só emagrecer? Brenda, não, eu quero ter 1 hora no dia para treinar, porque eu quero sair de casa, porque tem muito trabalho. Foca nisso, então. Vai ser seu momento de lazer. Vai ser seu prazer ali. E aí a gente tem que levar para esse lado. Não precisa você se espelhar na musa. Nossa, eu nunca vou chegar. Se você ficar pensando assim, você nem começa. Você tem que pensar, não, eu vou melhorar meu corpo. Não, eu vou lá esparecer. Foca em você, né? Isso. Eu acho que essa comparação Você tem que focar é em muito você. cruel. Muito. Principalmente para quem está começando, né? A pessoa vai na certeza. academia uma vez e, nossa... Aí às começa vezes a já olhar fica, calma, um dia de cada vez. E se também para mantém. pessoas No que seu têm tempo. corpos fora do padrão, Padrão, estético dito como correto e desejado, né? Sim. E aí parece que você só pode ir se for para buscar este padrão. Não, senão você não pode fazer exercício.
E não podemos pensar assim, porque o exercício é saúde. Não é só emagrecimento, não é só estética. É saúde, é a longo prazo, benefícios a longo prazo. Sim, sem dúvidas. E aí, existe até uma pesquisa da Consumoteca, também a gente vai citar bastante essa pesquisa aqui hoje, porque ela traz dados que são muito importantes para a nossa conversa, que fala sobre os desafios, que inclusive é o título do nosso episódio, o nome desse episódio, os desafios das mulheres no ambiente esportivo. E a gente foi procurar saber quais são os maiores desafios das mulheres no esporte. E aí, adivinhem qual é o primeiro, mais citado, principal desafio da mulher no esporte? Quem vamos ver? Vocês têm um palpite? Principal desafio? Nossa, que no ambiente desafio esportivo. grande. O que é mais difícil para as mulheres que estão buscando se exercitar, que estão... Acho que eu ficaria entre espaço seguro, infraestrutura, enfim, e vergonha do próprio corpo. Eu pensei do corpo, questão física. Na verdade, o primeiro é assédio masculino. Assédio, nossa. Acho que está dentro do espaço, né? Dentro do espaço. Você não dentro tem do um espaço. espaço que você é assediado. Exatamente, Ju. Olha aí. De novo, É o nosso desafio todos os dias, Eu acho que em né? qualquer ambiente, inclusive. Você anda na Não rua, só você fica praticando com medo. esporte. Depois disso vem ter que se esforçar mais para conseguir as mesmas coisas que os homens. E o terceiro falando sobre não ter oportunidades iguais de treino, de jogar, de pertencer. Então, olha só, o maior desafio, quando a gente fala de assédio, a gente está falando que o maior desafio é a hipersexualização dos corpos das mulheres. E eu imagino que... Fisiculturismo. Até assim, né, gente? Quer um exemplo bem fácil, assim? Quem nunca foi pra academia e amarrou uma blusa na cintura? Ah, sim. Até cobrir. aquele paninho que é para isso. Existe, pra quem não sabe, homens, vocês não devem saber disso. Mas existe um paninho que as mulheres compram pra esconder a bunda. Vocês sabiam? Tem então, isso mesmo. pra ir treinar com a bunda escondida, porque não dá, porque é impossível. Fica com vergonha. E é muito triste que parece que o julgamento é sempre... A culpa é sempre nossa, né? Então, ela não vai porque ela é muito tímida. Ela não vai porque ela tem vergonha. Mas a gente construiu tudo isso porque quando a gente tentou ir, a gente foi assediada. Sim. Né? Então, na verdade, o problema está na forma como as pessoas estão nos vendo e não como a gente. Tô com medo. Você tem que ser menos tímida. Você tem que ser mais cara de pau. E não é assim. Gente, não é tão simples. Não é tão né? simples. Enquanto a gente não tiver uma inserção, um espaço em que ela consiga primeiro vencer essa barreira, que seja uma pessoa tímida, venceu a barreira da timidez, chegou lá, e a primeira experiência que ela tem é uma experiência negativa. Eu fiz uma vez uma capacitação Uma Vitória Leva a Outra, que foi da ONU Mulheres com o Comitê Olímpico Brasileiro. E uma das atividades que eles ensinavam para a gente aplicar em grupos mistos era mudar a ideia da educação física de que você sempre tem que escolher as melhores pessoas para o seu time. Porque as atividades esportivas da escola sempre têm esse objetivo, Sempre. né? Os mais habilidosos se dão bem, então você quer os mais habilidosos no seu time. E aí as pessoas que são pouco habilidosas, o que acontece? São escolhidas por último. Gente, isso é um trauma na cabeça de tanta gente. Eu Total. sempre era a última a ser escolhida. Sempre. É. Então, desde pequena, você tem uma experiência de que não é pra você. Porque você não é boa. E aí, se você não é boa, você também não pratica, então você nunca vai ficar boa. É um ciclo infinito. Total. Então, Como isso é uma romper coisa esse que ciclo? precisa começar desde lá da educação A física. inclusão, né? Colocando atividades em que você valoriza independente da habilidade. Sim. E aí, Os diferentes corpos. exato. níveis. E aí eu lembro que a gente fez brincadeiras em que não era assim, um gol vale um gol, sabe? Um ponto vale um ponto. Tinham várias dinâmicas fazia diferentes isso também. que a pessoa que às vezes estava ali só de apoio, ela ganhava mais ponto do que alguém que é o que saiu driblando todo mundo e Olha, fazer o gol. que massa. Coisas bobas do tipo, você tem que passar a bola para todo mundo pro seu gol valer. Que, nossa, os meninos ficam malucos. Maluco, imagina. Por quê? Só a gente já consegue. Porque sim. Tem que né? fazer atividade de inclusão. Exatamente. Todos os dias e para todo mundo. E acho muito importante, né? Lembrar que, inclusive para as pessoas que sempre sobraram na atividade física, cara, todo o corpo merece ser celebrado dentro do esporte. Assim, todo o corpo é capaz e tem o direito de ocupar esse espaço, né? Eu acho que ter essa convicção é muito importante para saber que sim, esse lugar também é para você, né? Acho que isso é fundamental. E falando sobre corpos, né? Eu acho que também não dá para deixar de falar. Não sei se todo mundo aí tem acompanhado essa história, que é o Ozempic. O Ozempic é um remédio para diabetes
mais celebridades e tiktokers têm trazido isso como uma bala de prata para perda de peso. Eu mesma tenho um amigo que usa o Ozempic, a Brenda falou que também conhece. E basicamente o que a Ozempic faz, tá? Ela dá um sinal para o cérebro de que você tá com menos fome, desacelera a sua digestão, e aí você não come tanto quanto você normalmente comeria. E eu acho que inclusive, a Ozempic é uma das histórias mais não reportadas desse verão/inverno que passou agora, porque a Ozempic se tornou a empresa mais valiosa da Europa. Olha só que loucura. Imagina. A Ozempic tem mais de 1 bilhão de views no TikTok. É uma febre absoluta. E é um medicamento que as pessoas estão usando para emagrecer, mas, na verdade, é um medicamento para diabetes, né? E, cara, quando eu olho esses dados, assim, eu fico pensando, o que está acontecendo? A sociedade está passando pelo quê? Por que as pessoas estão tão obcecadas nesse rolê do emagrecimento a qualquer custo? Só para vocês terem uma ideia, a Ozempic ela é uma injeção que você toma. Então, você aplica uma injeção. Se eu não me engano, uma vez por mês, não é todo dia, eu não sei exatamente a frequência também. Eu acho que depende um pouco da orientação. Se é que dá pra dizer isso. E como todo medicamento, tem colaterais, né? Que as pessoas muitas vezes não falam, só querem mostrar. Por que vende tanto? Porque as pessoas não querem falar os colaterais. Vendem o positivo. Sim. Eu estou emagrecendo tantos quilos em um mês. Mas aí você falou que você teve náusea, dor de cabeça, sentiu ânsia, passou mal no treino. Exato. Eu acho que nunca existem atalhos, gente. Não fala. Qualquer coisa que seja vendido como atalho, pode desconfiar. Exato. E sem contar o que a gente estava falando, o quanto você precisa emagrecer. Isso. Né? Pessoas que buscam emagrecimento sem necessariamente precisar. Porque Exato. se é uma questão de saúde, procure um médico e ele vai te orientar o que você precisa fazer para sair desta posição de doença. Agora, se você olha só porque eu sou uma pessoa considerada gorda e eu quero ser considerada uma pessoa magra, aí é um problema. Porque aí você está olhando para um lado simplesmente estético e de pressão social, e que é muito difícil a gente colocar a culpa na pessoa, porque a gente sabe que isso não vem de dentro, isso vem de fora. Mas que a gente precisa ficar muito atenta para não misturar, né, doença com pressão certeza. estética. E essa febre da Ozempic diz muito sobre essa nossa relação com os nossos corpos, né? E o esporte, gente, ele é feito para você praticar com o corpo que você tem hoje. Sim. Né? Você não precisa chegar num corpo específico para daí, então, poder praticar esporte, né? Tipo a pessoa que fuma e toma Ozempic. Qualquer corpo é um corpo Legal. para o esporte também. Sim. E eu, de verdade, assim, não enxergo limitações quando a gente fala sobre corpos, né? A Nike mesmo fala isso, né? Todo corpo é um corpo de atleta, né? Exato. Se você tem um corpo, você é um atleta. Se você tem um corpo, você é um atleta. Sem dúvida. Esses dias a Verônica Hipólito soltou um vídeo muito legal falando que ela se intitula atleta. Muitas pessoas chamam ela de para-atleta ou atleta paralímpica. Mas ela é uma atleta, ponto. Né? Se ela disputa torneios paralímpicos, isso é uma outra questão. Ela até brincou, então tem que ter o para-bombeiro, o para-engenheiro, o para... Porque Faz só o muito atleta sentido. tem que ter essa separação. Né? Faz muito sentido, cara. É incrível mesmo. Esse vídeo dela é muito bom. Interessante. Né? E é educativo, inclusive, né? Demais. Pra gente entender, né? Como a gente pode falar sobre isso, né? E eu acho que a linguagem diz muito, né? Acho que a linguagem é muito determinante daquilo que a gente pode ser também. E para mim os corpos, cara, jamais serão fatores limitantes. Limitante, na verdade, às vezes eu chego a pensar que a questão do esporte está sendo um pouco elitizado, sabe? Do tipo, quais são verdadeiramente os acessos que uma criança, um adolescente de periferia, de fato, tem para poder praticar um esporte em segurança, né? E aí, voltando em espaço seguro, quero aproveitar para falar para vocês que estão assistindo a gente que uma vez por mês tem treino de beach tênis e futebol feminino na nossa arena. É gratuito, um final de semana por mês, né, Júlia? Exato, um sábado por mês, só se cadastrar pelo site da Centauro, eles sempre divulgam no Instagram, entra lá, corre que as vagas são limitadas e preenche bem rapidinho. Preenche bem rapidinho, já fiquei de fora, inclusive, uma vez. E, inclusive, se você não tem um lookinho para ir treinar e tá precisando, bota o QR Code aqui na tela, cupom Elas Movem Elas, 15% de desconto em peças selecionadas da Centauro para você poder renovar teu guarda-roupa, treinar e fazer acontecer no lookinho novo. Manda ver, aproveita o QR Code e vai para nossa arena. Bom,
Se você mora em São Paulo, estava esperando essa oportunidade. Inclusive, é bom falar que a nossa arena fica em São Paulo, né? Não falamos isso, mas é importante falar que fica em São Paulo. Estamos na Barra Funda, ali próximo da Marquês de São Vicente, bairro da Pompeia. Venha nos conhecer. É muito legal. Bom, e aí voltando, eu acho que existe também esse lugar de... Às vezes, as mulheres, principalmente, elas acabam não praticando um esporte porque elas dizem que não tem tempo. Né? Então é aquela história. Não dá, meu filho, trabalho, não dá tempo. E eu acho que é muito importante passar a mensagem que não é porque você tirou 50 minutinhos para ir treinar, e eu sei, gente, eu sei que não é todo mundo que de verdade consegue, eu sei que muitas vezes é difícil mesmo. Sim. Mas é importante pensar que se você tirou 50 minutinhos para ir treinar, você não é uma mãe pior, você não é uma profissional relapsa. Eu acho que a gente esquece que quando a gente tira um tempinho pra ir treinar, a gente tá tirando um tempinho pra se cuidar. É um gesto de auto-amor. E, cara, eu acho que, assim, depois que a gente treina, a gente é uma profissional melhor, é uma mãe melhor. Com certeza, melhora tudo. Eu nunca fiz um treino, eu nunca tive um treino que eu saí do treino e falei, putz, cara, não devia ter vindo. Ou, nossa, saí pior. Não tem como. Não tem como, cara. Você sempre vai sair melhor, pelo menos eu. Mas isso cientificamente falando, é verdade. É verdade, cara. Nosso psicológico melhora, nossos hormônios melhoram, físico melhora. Físico que eu falo em questão de ganhar força, resistência, para você aguentar a rotina. Então, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Sim. Autoestima. Autoestima também. E eu acho que existe um lugar do esporte também que é muito massa, que é sobre coragem, assim. Porque, cara, pensa, sei lá, Ju, eu sei que a gente já joga futebol e tá acostumada, e você, Brenda, tá acostumada a levantar uns pesos sinistros. Mas, assim, eu acho que pra quem nunca praticou, existe um lugar que é o lugar do medo, sabe? Do tipo assim, e se eu tomar uma bolada na cara? Tipo esse medo. Ou se vai erguer um peso, tipo, e se eu não suportar o peso e, tipo, cair? Vai ser muito feio. Então, eu acho que quando a gente se permite tentar e dar uma chance, a gente começa a construir o lugar da coragem. Sim. E se você é corajosa no esporte, você também vai ser mais corajosa na sua vida. Sim. Você não é uma coisa só em um lugar, né? Você vai adquirindo, né? Exato. Esse sentimento. Exatamente. Vai aumentando em você. Então, toda vez que a gente vai para um treino e sai melhor, e começa a construir esse lugar de coragem, a gente começa a refletir isso em muitas outras áreas da nossa vida. E falando em mulheres, inclusive, existe uma pesquisa que fala que... Nos Estados Unidos, essa pesquisa é uma pesquisa da Ernst Young. Eles entrevistaram várias líderes, CEOs, líderes de empresas. E era uma estatística do tipo 94% praticaram ou praticam esporte. Então, assim, mulheres que lideram, protagonizam, fazem acontecer, são destaques em suas áreas, a grande maioria pratica ou já praticou esporte. Então, eu acho que isso, cara... Tem todo o envolvimento com o psicológico. E eu acho que é uma conexão que precisa ser feita cada vez mais para as famílias, né? Para os pais de meninas. Porque eu acho que ainda, principalmente no Brasil, existe uma visão muito excludente entre educação e esporte, né? Ou você estuda ou você é um grande atleta. Que pena, né? Concordo. Que pena. E é uma pena isso. E eu acho que se tem uma coisa que pega, eu não sou mãe, mas eu percebo lidando com os pais das nossas alunas, que se tem uma coisa que pega para pai e mãe é você falar de educação e de sucesso. O que você quer? Que seu filho seja feliz e que ele tenha sucesso na vida. Sim. Então, se a gente começa a conectar que esporte é uma ferramenta, é uma ponte para essa criança acessar a educação, ser uma melhor profissional, se sociabilizar melhor e, portanto, ser mais feliz, a gente começa a construir outras formas de fazer, tá bom, vou levar minha filha para praticar um esporte. Não é porque vai virar mais masculina, não é porque, ai meu Deus, vai virar sapatão. Não, é porque vai ser bom para ela como pessoa e como profissional no futuro. Mas pode acontecer dela virar sapatão também, né? Tá tudo certo. Tá tudo Talvez certo. ela já seja, ela só vai se descobrir. Isso. Não tem nada que você possa fazer. Pode não colocar tem, numa vai bolha, se for pra se for ser, vai pra você em ser. esporte. Se for pra ela virar um bodybuilder, vai virar, não tem como. Muito bom, meninas. A gente falou aqui
Tanto sobre dados, preocupações, espaço seguro, o padrão e tal. Agora eu quero trazer um pouquinho de dados mais animadores pra gente fechar num alto astral, entendeu? Pra gente conseguir sair daqui falando, pô, tem esperança. Né? A gente falou sobre desafio, mas vamos falar de coisa boa. Dá bem, viu? Vamos falar até de TechPix. Bota aí na tela, brincadeira. Eu ia falar, até o tempo tá dizendo que as coisas não estão boas. Gente, vocês vissem a cara que tá lá fora. Meu pai do céu. Tá cinza. Parece que são 8 horas da noite. Bom, vamos falar então aqui de uns dados que enchem a gente de esperança para fechar esse episódio 2, os desafios das mulheres no ambiente esportivo. Vamos lá. Olha só, gente. 78% das mulheres pretendem acompanhar as Olimpíadas de 2024. Em 2021, esse número era de 29%. Então, tivemos um grande avanço aqui. Posso convidar para irem na nossa arena assistir? Por favor, Júlia. Por favor, gente, venham na nossa arena assistir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com a gente. Ai, obrigada. tudo. Imagina um monte de mulher assistindo juntas. maravilhoso. A gente viveu isso na Copa do Mundo, foi maravilhoso. Que A gente legal. quer fazer de novo para Inclusive, falando em Olimpíadas, é sabido que existem dados também que comprovam isso, que os Jogos Olímpicos são o maior palco do esporte feminino, porque é o momento em que todo mundo consegue assistir vôlei, basquete, verdade. enfim, toda a infinidade de modalidades que existem e que Exato. existem mulheres, né, protagonizando. Então, assim, cara, que palco incrível mundial pra gente celebrar o esporte feminino também. Então, eu tô muito animada pro ano que vem. 49% dos brasileiros dizem que mulheres atletas os influenciam em comportamentos que vão além do esporte. Moda, política, cultura, saúde, tudo isso. Então, assim, quase metade dos brasileiros são influenciados por mulheres atletas. Que legal. 75% dos brasileiros concordam que os clubes brasileiros deveriam investir no futebol feminino da mesma maneira que investem hoje no futebol masculino. Falei 75%. Então, grande maioria aí dos brasileiros estão vendo que tá faltando fazer a boa, né? Bom, muito bom, gente. Esses dados, lembrando, são da pesquisa Consumoteca, que saiu esse ano em parceria com o grupo SBF. Então, são dados aí que a gente consegue entender melhor os desafios, as oportunidades do ambiente esportivo, principalmente quando a gente fala de esporte feminino. E o nosso corpo, de novo, tem tanto potencial que é uma pena esse potencial ser subutilizado, né, Brenda? Fala minha isso. potência, Márcia. E olha, no meu esporte, inclusive, somente mulheres no Brasil têm títulos mundiais. Somente mulheres. E vários títulos. Somente. Temos várias categorias masculinas, várias femininas, mas somente as mulheres têm títulos mundiais. Então, já começa daí que a gente é uma potência. Nós somos a segunda maior potência no bodybuilding. Olha isso, cara. Olha só. O Brasil. Brasil. Eu sabia disso. Que orgulho. Um orgulho. E Felicidade. o Brasil é bravo. Eu sou fã. Particularmente, sou uma grande brasileira. Uma grande fã de mim mesmo. Uma grande fã de mim e do meu país. Do meu país, pô. A gente tem que amar nosso país, viu? E no fim do dia, né, gente, pra fechar esse episódio, o que a gente quer? A gente quer mulher mais forte, mulher mais feliz. E a gente tem certeza que o esporte é uma baita ferramenta pra fazer isso acontecer. Vamos pro bate-bola jogo rápido pra fechar o segundo episódio. Oba! Não avisei que ia ter isso aí, mas Quando vai estar mentira. tendo isso aí. Na verdade, ela me falou assim, no final vai ter um bate-bola. Eu achei que a gente ia comer. Ah, então. o bate-bola é comida. Eu fiquei- Bate-bola sem na minha entender. casa era meu avô cortando um salaminho assim, ó, com queijo. Aqui o bate-bola. É mesmo, bate-bola, né? Esse? Produção, salaminho com queijo, por favor. Não vou ficar triste, eu não posso, vou ficar triste. Nem eu também, não como Sou salame. bodybuilder. Mas um queijinho. Nem um queijinho? Nem um queijinho. Ixi, Maria. Determinação. Tá certo, foco. Cada um no Bom, seu foco. gente, bate-bola é o seguinte. O próprio nome já diz, eu vou fazer a pergunta. É importante que vocês respondam o mais breve possível. Então, tentem dar respostas diretas, rápidas, objetivas. Eu vou perguntar a Júlia, devo perguntar a Brenda. Vai Júlia, vai Brenda, vai Júlia, vai Brenda. E é esse o nosso lindo bate-bola. Tá bem. Tá bom? Tá bom. Bom, eu vou começar pela Júlia. Claro. Amiga é pra essas coisas. Mas eu também acho Isso. que a resposta vai ser fácil dessa. Mas vamos lá, quem sabe eu tô errado. Ai, não deixa a pressão, olha a pressão. Júlia, se você pudesse escolher só um esporte pra fazer o resto da vida, qual escolheria? Trabalhar, brincadeira. Gente. Eu amo meu trabalho. Não, que bom. Mas eu não esperava essa resposta. Não, futebol, sem dúvida. É paixão eterna. Gostei que você chamou esporte de trabalho de esporte. É verdade. É um jeito de olhar. É também. prazeroso como praticar esporte. Boa. Cuidado, Tem hein? seus desafios. Cuidado, trabalhar Não, mas demais. acho que tem que ter os limites igual você tem no esporte, né? É em tudo. Boa. Boa. Brenda, o momento mais marcante que você viveu no esporte? A conquista do Procard na NPC, que é a Federação Mundial. Conquistei ano passado.
E Braba. foi muito bom, porque eu já tinha um, só que eu não tinha aceitado. E aí, quando eu conquistei esse, que foi a minha meta, fiquei muito contente. Muito massa. Parabéns. Júlia, uma palavra para a Copa Feminina de 2023. Divisor de águas. Uma palavra, falou 3. Mas tudo bem, tá valendo, Ju. Junta assim. Se a gente falasse inglês, ia ser mais fácil, né? Inglês, dá pra fazer. Quem inventou português com um monte de palavras para explicar as coisas? Acento, né? Nada a ver. Brenda, uma palavra para a sensação de ser a primeira nordestina a disputar o Mr. Olímpia. Ai, excelência. Achei chique. Excelência. É muito foco. Júlia, quem é a mulher no esporte que te inspira? Nossa, eu tenho tantas. Eu não consigo dizer uma atleta famosa, celebridade, porque para mim, honestamente, todas as mulheres que têm a coragem de sair para praticar um esporte no Brasil já são inspiradorasíssimas, assim. Verdade. Arrasou. Mas eu vou falar um nome para ficar marcado aqui de uma pessoa que eu conheci recentemente e que eu acho que ela precisa ser seguida, @atleta_de_peso. Atleta de peso, Ellen, maravilhosa. Eu amo os conteúdos que ela faz e a representatividade que ela traz para pessoas gordas, mostrando que, independente do seu corpo, você pode e deve praticar esporte Você e fortalecê-lo. Muito bom. Sempre. Animal, Ju. Brenda, algo que seus seguidores talvez não saibam sobre você. Eita, isso é difícil, gente. Fofoca ao Que vivo. não sabem. Não sei, não consigo pensar, que eu falo tudo. Eu tô... Tudo. 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 Não sei mesmo, essa me pegou. Tudo bem, não tem problema. Não. Eu vou mudar, então. Tá, muda. Brenda, fisiculturismo pra mim é... É propósito. Ó, tem que ser, porque Propósito. só suporta o processo quem vive o propósito. Exatamente. Muito bom. Façam uma camiseta. Fazer a camiseta. Júlia, um superpoder que gostaria de ter. Ai, nossa. Tirar o preconceito das pessoas. Ai, sim. Isso é bom. Seria muito bom. O mundo seria bem Que melhor. as pessoas só se enxergassem sem julgamentos previamente colocados. Sim. Brenda, a coisa mais divertida sobre ser uma fisiculturista. Mais divertida é ser um pouquinho anormal. Um pouquinho alienígena. Só um pouquinho, assim, só um pouquinho. Eu acho legal. Estranhinha, que a pessoa meio estranhinha. Tem que ser, né, cara? É o que a gente falou, é um parafusinho a menos. É um parafusinho a É uma menos. loucurinha que você escolheu aí, você sabe, né? Júlia, se você pudesse voltar pra Júlia de 13 anos, o que você diria pra ela? Clichêzão. Ai. Continua tocando bateria. Não esperava Ou essa. desisti de muita coisa na vida. Eu era muito ruim nisso, assim. Eu De começava e continuar. parava, começava e parava, começava e parava. Futebol foi a única coisa que eu nunca parei, Que sobreviveu. que se manteve. Que eu massa. acho que eu falaria pra eu continuar com alguma coisa que eu tava fazendo na época. Ginástica olímpica. Eu ia bem naquilo. Olha. Mas aí eu caí em cima do meu braço e falei, não quero mais. Chega. Não quero, traumatizei. Deu, Podia ser- basta. Podia ser Simone Biles hoje. Podia ter Olá. 5 manobras com o seu nome. Ah. Que loucura. Brenda, um conselho que você quer passar pra frente. Um conselho, não desista do seu sonho. Olha aí, tá vendo, Júlia? Tem um sonho, Tá vendo? não Fala pra Júlia de desista. 13 anos. Ela jogou na tua Isso, cara. não desista. Falou mesmo. Júlia, e eu quero saber a coisa mais divertida sobre ser uma empreendedora. Mais divertida? Fazer podcast. É muito bom. Já saco. Puxa saco, meu! Ô. Ai, ganhar recebidinhos, brincadeira. Acho que a mais divertida é o reconhecimento, assim, é a sensação de aonde você coloca o seu esforço, o resultado vem. Sim. Então, cada pessoa que vem e te ai, obrigada por ter criado isso, obrigada por fazer isso por nós. É uma recompensa, assim, que É. acho que eu jamais encontraria em outro lugar. Total. Pra mim, a coisa mais divertida de ser uma empreendedora, complementando a tua resposta, é, cara, eu piro muito na possibilidade de criar futuros. Tudo isso que a gente tá vendo aqui, ó, não existia, cara. Alguém foi lá e falou, se eu meter um negócio de metal que pega o som e pai transmite, grava, e não sei o quê. Cara, empreendedores. Boa. Caneca, empreendedor, tudo, né? Tipo, Aí já envolve Muito outras legal. pessoas. é a possibilidade de você fazendo criar outras.
o futuro que você quiser, o lugar que Reconstruir você quiser. presentes, né? Você e criou... destruir passados. É, também. Bom, Ó, também. Você criou um futuro. Tipo, você criou um novo... A partir da nossa arena, você criou um novo futuro possível. Um novo normal para o esporte feminino. É, mas é muito Excelente. legal isso. Maravilhoso. Beleza, meninas, muito obrigada pela presença de Eu que vocês agradeço. aqui, pelas Muito bom. trocas. Trocamos uma ideia massa. Foi ótimo. Obrigada, Brenda. Eu que agradeço. Brenda, arrebenta no Mr. Olímpia. Mostra que aqui é o Brasa. Vou com tá? tudo. Vai com tudo. Não dá descanso pra essas gringas. Pode deixar. E Júlia, keep it up, girl. É nóis. Pra cima. Muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada, você. Ah, Eu. e antes da gente fechar, eu quero falar que esse videocast tem uma equipe de produção 100% feminina, então vocês não estão vendo, mas a gente É tá verdade! vendo que tem 500 mulheres aqui atrás. Palmas pra Palmas, elas. pessoal. Equipe maravilhosa. E é nessa que eu vou. Muito obrigada pela sua presença no segundo episódio do videocast Elas Movem Elas, uma iniciativa da Centauro que visa dar ainda mais protagonismo para as mulheres do esporte. Esse foi o segundo episódio. A gente vai ter ainda mais episódios, então acompanhem. E para fechar, não se esqueçam de seguir a Centauro no Instagram, @CentauroEsporte. Sigam também a Arena Centauro, esse lugar maravilhoso onde estamos gravando, @Arena Centauro. A gente se vê em breve. Muito, muito, muito obrigado para quem assistiu até o final. Tamo junto.